O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. No Momento do Patrimônio desta semana, continuamos com a segunda parte da entrevista com o professor e pesquisador universitário com atuação na URGS, Márcio Pizarro Noronha. Márcio é graduado em História pela PUC do Rio Grande do Sul, possui mestrado em Antropologia pela UFSC e doutorado em Ciência Social pela USP e em História pela PUC. Atualmente, ele coordena o grupo Diversos Corpos Dançantes, programa de aulas de dança inclusiva aberto a toda a comunidade. Seguimos conversando sobre o grupo Diversos Corpos Dançantes. E justamente essa questão, professor, assim, o grupo é formado por pessoas com e sem deficiências de diversas idades. Sim. Como é que é essa relação justamente com os limites? Como é que o senhor vê, assim, percebe essa relação mesmo? Eu acho que as pessoas têm uma certa tendência, assim, quem está de fora, quem não conhece, tem uma tendência a criar uma certa ontologia, assim, né, dos corpos, né, e dos sujeitos a partir dessa premissa física. Então, eu tenho Down e isso determina uma série de coisas. Eu tenho uma lesão na coluna, isso determina uma série de coisas. E, na verdade, o inusitado é que realmente, assim, esse espectro não é exatamente o elemento que nós colocamos como fator, né? Tanto que, desde o princípio fundamental, inclusive, que a gente não conheça, né? A não ser que a pessoa ache de suma importância fazer uma autodeclaração, né, do seu quadro físico, né, ou do seu quadro emocional, ou do seu quadro mental, né? Como tu falaste, a ideia é diversos corpos dançantes mesmo. Então, são corpos com deficiência, né, ou sem, de sujeitos deficientes ou não, né? E com um espectro de idades também, porque isso também faz uma diferença, né? A idade cria, né, expande ou, né, reduz certas capacidades, enfim e tal. E eu acho que, então, isso acaba não se tornando um elemento decisivo para o processo de trabalho. Eu acho que essa é uma chave muito importante. Só realmente experimentando uma vivência com o grupo, né, que a gente também tem essa perspectiva, né? Porque desde a sua origem, e agora mais ainda, pela integração desse projeto aqui ao Centro Cultural da URGS, nós temos os encontros abertos à comunidade, né? E claro que há um sistema, né, de inscrições, né? Então as pessoas se inscrevem, há um sorteio, né? Acho que é um sistema bastante simplificado, assim, né? E também para não ficar criando, assim, uma classificação muito difícil, como selecionar as pessoas, né? Então, é pelo sistema de sorteios, tem uma lista agora de espera, né, para participar das atividades, e aí a cada momento a gente também vai se abrindo para esse encontro com um novo e com um outro, assim. Acho que é muito instigante. Então, eu diria que não é muito alarmante essa questão. Acho que ela, com o passar do tempo, quando a gente vai tendo a experiência mais imersiva no grupo, a gente vai descobrindo o quanto isso não é o decisivo, né? Talvez em outras instâncias seja de suma importância. É claro que eu não estou fazendo nenhuma crítica a grupos que têm isso como uma premissa. Claro. Né? A gente tem grupos, né, inclusive uma das nossas participantes, que é estudante aqui da universidade, né, estudante da graduação, já foi do mestrado, agora pretende fazer um doutoramento na área de artes cênicas, que é a Consuelo, né, que ela é membro de um outro grupo, né, então ela participa do DCD e ela é membro de um outro grupo, e no grupo que ela atua, como é um grupo que envolve atividades de circo, né, há uma exigência. Então eles têm uma ficha mais técnica, né, onde eles fazem uma análise, né, do quadro mais geral de cada participante, porque é claro, eles vão estar assim, submetidos a atividades de circo, muitas vezes com próteses, né? Então às vezes a pessoa já tem a sua prótese e ela vai usar uma prótese que o próprio circo exige, né? Uma prótese de suspensão, né, e tal, uma atividade, e que não é o nosso caso, porque a gente trabalha a partir de um campo
né, de expressividade e improvisação. Essa é a matriz que foi construída desde o início pela professora Carla e formou os membros, né, que desenvolvem os programas de treinamento, ensaio, aquecimento e os processos criativos do grupo também, né? Esses processos criativos, eles são então elaborados, assim, a coreografia, as músicas, é uma escolha democrática, digamos assim, é uma escolha do grupo inteiro, professor? É uma escolha do grupo. Claro que sempre existe um crivo, né, e um debate, né, com a coordenação, né? Eu acho que a professora Carla sempre procurou também nortear e trazer a sua experiência, né? Claro que muitas pessoas ali nunca tiveram uma experiência com o mundo da coreografia, o mundo da construção, o pensamento coreográfico, né? Então é claro que coisas são... Então eu acho que é uma via de mão dupla, né? Eu acho que tem... Porque sempre tem esse não do grupo, dizer, não, mas isso nós não queremos, esse movimento eu não quero fazer, eu não me sinto confortável, isso me expõe de tal maneira que eu não desejo estar em cena desse modo, né? E existe, claro, esse elemento que eu digo assim, que não é um elemento assim pré-fixado, né, de um pensamento coreográfico rígido, mas é um elemento, eu diria que o elemento coreográfico aqui, o papel da coordenação, é um elemento de provocação, né? Então eu diria que são mais pensamentos coreográficos provocadores, né? Provocando certas situações para que esse processo criativo se aqueça e busque caminhos também, às vezes, de zonas, não diria de desconforto, mas zonas que trazem novidade para a própria pessoa, né? Então, senão também a gente não estaria na zona da criação, né? A gente estaria na zona da repetição de atividades físicas, né? Que é importante, né? Uma base que dá uma sustentação, mas não é a única coisa que interessa, assim. Então eu acho que funciona muito desse jeito, né? O que é diverso em outros grupos. Tem grupos que trabalham mais com um coreógrafo, né? Então a gente conhece grupos, né, mais internacionais, né, que já tem uma certa premissa. Há grupos, por exemplo, que não trabalham com a diversidade corporal. Há grupos que já previamente se definem como grupos de bailarinos cadeirantes, né? Então, por exemplo, todos são cadeirantes, né? Então é uma pré-condição, né? Faz parte da concepção estética, talvez do criador, né, do coreógrafo, do diretor do grupo, ou mesmo do próprio grupo quando se construiu, né, se inventou, vamos dizer assim, né? E não é o caso deste grupo, acho. Por isso que talvez seja um pouco mais aberto e bastante flexível. E é por isso que a gente observa que não se está atrás de uma única identidade estética, né? Então a gente observa que o grupo já passou por vários tipos de experimentos e vários tipos de obras, né? A gente tem uma coleção de vídeos. Inclusive, esse ano, aqui mesmo no Centro Cultural, durante os horários das aulas, a gente está organizando uma programação, né, que a gente vai divulgar posteriormente, né, para apresentação de vídeos, assim, que é uma memória do grupo, né? É importante para que eles se vejam também, relembrem momentos, mas também momentos que a gente pode abrir para o público, né? Momentos em que a gente vai mais assistir um vídeo do que fazer uma aula prática, né? Então é sentar e deixar aberto para quem estiver interessado em conhecer e assistir os espetáculos, as apresentações que já foram feitas. Tem uma história longa, né? 5 anos não é pouco tempo, não, né? Pouco. Não é pouco tempo. E até, professor, para encerrarmos, assim, como é que os interessados podem se inscrever no projeto? É necessário saber dançar, já ter algum contato com a dança? Não, absolutamente nada, assim, né? Realmente, assim, atualmente, né, as nossas inscrições são todas organizadas, ordenadas a partir do sistema proposto pelo Centro Cultural. Então, né, através desse sistema, o centro tem um processo seletivo baseado nesse sorteio, né? Então, no início do ano, então, para esse exercício de março, né, abril até novembro do final desse ano, a gente já fez um primeiro sorteio e tivemos uma lista bastante extensa, né, de pessoas interessadas, né, e tal. E ainda tem uma lista de espera. Eu não sei se é possível, mas eu acredito que bastaria hoje, por exemplo, as pessoas entrarem em contato e talvez aguardarem um novo processo seletivo ou talvez se inscreverem numa segunda lista, que seria a lista de espera da lista de espera, né? Nós
não somos rígidos, né, com esse processo, então não existe nenhum critério assim prévio, uma pré-condição para participar da experiência, né? Mas nós temos uma coisa muito importante que a gente fala logo agora que chegaram os novos, né, que se encontram conosco às quartas-feiras. A gente explicou para eles que uma das coisas muito importantes nesse trabalho é que as pessoas, também pela diversidade das suas experiências corporais, claro que isso vale para todos os seres humanos, mas nesse caso, talvez em alguns momentos isso fique mais nítido e seja mais diretamente declarado. Que nós temos dificuldades, né, e temos limites na aproximação entre os corpos, né? Então é preciso um tempo de convivência para que as pessoas se sintam à vontade e seguras com o corpo do outro, né? Para movimentos que vão ter contato físico, né? Às vezes se jogar, né? E ter a confiança absoluta que o outro vai te dar suporte na tua movimentação, né? Então, uma das coisas que a gente conversou com o pessoal do centro foi exatamente essa, né? De que a partir de 3 semanas, se a pessoa se inscreveu e faltou e não tem, por exemplo, um atestado médico, porque às vezes tem um problema de saúde, enfim, um problema familiar e tal, né? Que seja uma justificativa relevante, né? Na 4ª semana a gente entra em contato e aí solicita que a pessoa ou retorne para o grupo ou então liberar a vaga para uma próxima pessoa, porque não é nada mais do que justo, né? A gente tem tantas pessoas aguardando para participar do trabalho. Mas esse é o único critério, é o critério assim, de tentar manter uma certa constância na presença, né? Porque é uma constância não só pela presença em si, mas é a constância do relacionamento, né? Que às vezes não é tão fácil, porque as pessoas também têm ritmos, linguagens, formas de se expressar, né? Por exemplo, uma coisa tão simples, né? Aprender a escuta, né? Dentro do grupo, as pessoas podem ter ritmos de fala muito diferentes, né? E esses ritmos de fala, às vezes a gente leva um tempo para escuta, para compreensão do que um e o outro estão dizendo. Então, há formas de codificação, né, linguística ali, mas também de formas do próprio aparelho fonador, né, do funcionamento, né, e tal. E isso faz com que as pessoas precisem de um tempo para se conhecerem, né? E uma certa disposição de estar ali, né? Não permanentemente, mas com uma certa frequência, com uma certa constância. Então, acho que o único critério que a gente tem aí é o critério de constância, de interesse e constância. Professor, primeiro, parabéns pelo trabalho. Boa sorte agora nesse ano 2019. Bom, foi um prazer recebê-lo no Momento Patrimônio. Boa noite. Obrigado. Muito boa noite para todos e todas. E até uma próxima. Espero trazer novidades para vocês aí. Encerramos a segunda parte da entrevista com o professor da URGS e coordenador do grupo Diversos Corpos Dançantes, Márcio Pizarro Noronha. Uma boa noite a todos e uma ótima semana. O Momento do Patrimônio é produzido pelo setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, responsável pela restauração, manutenção e adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade. No momento, o projeto de acessibilidade ao prédio da rádio da universidade está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Saiba como contribuir através do nosso site urgs.br/patrimônio histórico ou pelo telefone 3308-4500. Este programa teve produção e apresentação de Marcelo Coelho de Souza e na técnica Jefferson Gomes.